Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, parte 1 do nosso programa de domingo, na verdade postado segunda-feira, né, mais da madrugada de domingo para segunda. NFL aqui na parte 1, a parte 2 sobre NBA você encontra aqui no feed num episódio diferente. Eu e o Vitor Buratini vamos falar das finais de conferência da NBA, Celtics e Heat, Nuggets e Lakers. Aqui a gente vai falar de futebol americano, eu e o João Eduardo Dutra. Vamos dar o pontapé inicial na série anual, uma tradição já de muitos anos aqui no podcast. Top 5 por posição na NFL nesse momento, né? Pegando ali, entrando na próxima temporada, em 2023, o momento dos jogadores, né? A gente vai começar por top 5 running backs, né? Que normalmente a gente começa com top 5 wide receivers, mas faremos top 5 running backs no primeiro episódio, em homenagem ao grande Jim Brown, que faleceu nessa sexta-feira, aos 87 anos, o maior running back da história da NFL, a primeira superestrela na história da NFL, um cara que venceu MVP 3 vezes, ídolo do Cleveland Browns e uma lenda, um ícone não só do esporte, mas também um cara que foi importante em movimentos sociais, um cara que, sim, elevou o trabalho de jogar futebol americano a um patamar que não existia antes na história da NFL. Ele jogou entre 57 e 65 nos Browns, como eu falei, 3 vezes MVP, foi campeão da NFL, não venceu o Super Bowl, foi campeão da NFL, pré-Super Bowl, jogou pouco tempo, né, na verdade, na NFL, né? Ele jogou entre 65, como eu falei, 57 e 65, 9 anos, 8 vezes primeiro time All-Pro, 1 vez segundo time All-Pro, uma lenda. Então nada mais apropriado do que começar falando de running backs esse ano, como homenagem ao Jim Brown. Aqui comigo João Eduardo Dutra, siga ele lá no @duca_JE. Concorda comigo, João? Maior running back de todos os tempos? Concordo, é a primeira grande superestrela da NFL, como você falou, pela história dele, né? Pavimentou o caminho para a NFL que a gente tem hoje e nada mais justo que homenagear ele mudando. Sei que o Gabriel não gosta muito de running back, mas hoje ele vai ter que falar bem deles. Jogou numa época que running backs importavam Jim Brown, né? Importavam muito, né? Tanto que ele foi MVP 3 vezes. Mas a gente vai falar de running backs hoje. E essa série a gente vai passar por todas as principais, quer dizer, por todas as posições. Vou falar todas as principais, mas a gente vai passar por todas. E alguns episódios vão ser no feed exclusivo para apoiadores. Então, se você quer ter acesso a todas as posições, não deixe de se tornar apoiador. Link na descrição. R$14 por mês apenas. Você tem acesso a um podcast exclusivo por semana, os meus textos nas newsletters. E você ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Vamos passar pela lista do ano passado, João, primeiro? Pode ser. Esse ano eu separei aqui, né? Normalmente eu esqueço de anotar e fico que nem um maluco antes meia hora antes de gravar o podcast, escutando o podcast antigo pra tentar descobrir, mas dessa vez eu anotei tudo direitinho no documento. Primeira colocação foi o Nick Chubb, do Cleveland Browns. Segundo, Jonathan Taylor. Esse é o meu, né? Eu não lembro com quem que eu fiz o top 5 running backs, né? Porque pode ser você, o Rodrigo, o Felipe ou o Caio, né? Basicamente, esse top 5 normalmente é com vocês. 1 Nick Chubb, 2 Jonathan Taylor dos Colts, 3 Dalvin Cook dos Vikings, 4 Derrick Henry dos Titans e 5 Austin Ekeler dos Chargers. Eu vou começar dizendo que eu acho que antes da gente entrar em nomes específicos, João, não variou tanto, a minha lista pelo menos não variou tanto, e eu acho que é uma posição que já esteve mais profunda em termos de talento. Concordo. Eu acho que esse ano, pelo menos pra mim, foi complicado de fazer a lista, porque ela tem bons jogadores, sem dúvida, mas não tem como é que eu posso dizer? Não tem aquele cara que se destaca. Não tem 1 ou 2 caras que você fala, nossa, eles realmente são os 2 melhores na posição.
Quando o Gabriel me chamou pra fazer o vídeo, anteriormente seria sobre os 5 wide receivers. E eu fiz a lista instantaneamente, porque a lista de wide receiver você tem 5, 6 caras ali que falam, esses são os 5 caras. Running back não, de running back você tem 10, 12 caras que você pode falar, estariam na lista. Então pra mim, especialmente, foi uma lista complicada de fazer. Não tem um Adrian Peterson, né? Não tem um Jamal Charles, não tem um Marshawn Lynch, né? Não tem um Todd Gurley no auge, né? Pré-lesão. Não tem uma grande estrela, incontestavelmente o melhor da posição, né? Então, realmente eu achei que foi um ano que, assim, os times estão migrando cada vez mais para running back por comitê, né? O jogo terrestre cada vez mais cai de importância, apesar da gente vir de anos de eficiência muito alta, né? Você tá correndo menos, os times estão se preparando mais para defender o passe, e o jogo terrestre ficou mais eficiente, vem aumentando a eficiência ano após ano, mas vamos entrar na lista, a gente vai do quinto ao primeiro, o João revela dele, eu digo que está na minha lista, a gente vai debatendo. João, quinto melhor running back da NFL nesse momento, quem é? Eu vou fazer uma confissão aqui. Eu acabei de mudar o quinto, porque você citou um nome que eu tinha esquecido. Por favor. Então, o meu quinto Nada como agora. Nada como agora. O meu quinto será o Jonathan Taylor, do Indianapolis Colts. Eu fiz olhando a lista de jardas do ano passado e ele, obviamente, não estava muito acima na lista, por ter perdido boa parte da temporada. Aí você falou, eu lembrei. Certo. Então, mas eu acho que é justo ele ficar na quinta posição. Não mudaria o meu top 4. O Jonathan Taylor não entrou na minha lista, mas assim, na minha lista tem uma queda do 4 pro 5, e pro 5 eu tenho vários nomes que eu consigo enxergar. Eu acho que o Jonathan Taylor é um justo. O meu medo com o Jonathan... O meu quinto, é aí que é o problema, né? O meu quinto ia ser legal se não tivesse Jonathan Taylor, mas eu não consegui não botar ele. Então, Jonathan Taylor, a minha questão ele vem de um ano que ele se lesionou. Ele é um cara que já entrou na NFL com uma quilometragem alta, né, João? Ele foi muito usado em Wisconsin, né? Universidade dele ou Nebraska? Wisconsin. E ele não é tão dinâmico assim recebendo passes, né? E eu acho que você pode questionar, é uso ou é uma característica dele, né? Uma deficiência no jogo dele. Eu acho que ele é um pouco mais unidimensional, por isso que eu boto ele nas menções honrosas, né? E ele é um cara também que, isso é verdade para todos os running backs. A linha ofensiva dos Colts caiu de nível, ele caiu de nível junto. Concordo com o que você falou, mas eu acho que ele ainda tá naquele estágio que a gente pode dar a dúvida pra ele. Porque não é como se ele tivesse removido 3 anos, 4 anos. Ele é removido 1 ano que ele se machucou de ser provavelmente o melhor running back da NFL. Que ele foi em 2021. Então, eu acho que ele ainda tá... Se eu tivesse que apostar se ele pudesse recuperar a boa forma, eu acho que ainda é uma aposta justa. Não, é justo sim. É um cara que eu considerei, com certeza. O meu quinto colocado, rufem os tambores, e como eu falei, não foi fácil, Aaron Jones, dos Packers. Tá na sua lista? Não está. O Aaron Jones é um cara que, assim, ele é um running back talentoso, acho que ninguém vai discordar disso, mas nesses últimos anos, acho que nunca teve alguém que, deu um soco na mesa e falou, sabe quem é o melhor running back da NFL? O Aaron Jones, né? A gente não tem muitas discussões sobre ele, acho que a questão dele jogar no mesmo time do Aaron Rodgers, né? Acho que ofusca qualquer jogador de ataque que não seja o próprio Aaron Rodgers, mas ele é um cara que ele tem dividido um pouco mais o backfield com o A.J. Dillon, né, que é o que eu falei no começo, né, mais running backs by committee, né, que é mais o time, em vez de ter um cara com 350 carregadas, tem um cara com 150, outro cara com 100, outro cara com 50, né. O Aaron Jones, se você pega os números dele de eficiência, são muito bons os números dele.
anotei aqui alguns. Ele é um dos principais running backs, terceiro running back em jardas acima da expectativa, né? Que é uma estatística que mede ali uma jogada, todos os fatores que envolvem, né? Down, distância, quantos jogadores perto da linha de scrimmage e tal. Qual a expectativa de jardas numa corrida como essa? Ele é um dos caras que mais produz acima dessa expectativa. Ele é um bom recebedor também. Como eu falei, para mim nessa quinta colocação aqui tem vários nomes que você pode colocar. Mas eu fui com o Aaron Jones. Mesmo ele já um pouco mais veterano, ele vem da temporada que, em números totais dele, talvez não tenha sido a mais espetacular. Teve 1.121 jardas e quantos touchdowns? Não tem aqui na minha tela. Mas ele foi extremamente eficiente correndo com a bola e por isso que eu coloquei. E um ano que, como você falou, sem o Aaron Rodgers, provavelmente os Packers vão confiar um pouco mais no jogo terrestre, né? Então, não ficaria surpreso de ver o número de carregadas dele subir e, consequentemente, o número de jardas dele subir também. Então, é uma boa aposta. Vamos passar pro quarto colocado agora na sua lista. Quarto colocado na minha lista, Austin Ekeler, dos Los Angeles Chargers. Ele... Operário da bola, Austin Ekeler. É um nome que não aparece muito. Ninguém vai falar, Austin Ekeler, estrela da NFL. Mas tá sempre ali, recebe passes, bloqueia pro passe, é um bom corredor. Chegou a pedir troca nessa intertemporada, né? Mas aparentemente vai continuar nos Chargers. Eu acho que running back completo, sem chamariz, mas muito bom. Passa do Danilo Lacalle, quando você deu entrevista do Danilo Lacalle, jornalista na Rede TV, e quem tá assistindo no YouTube já viu que eu botei na tela aqui, meu terceiro colocado, Austin Ekeler, meu terceiro colocado, e vou mandar um alô, um grande abraço, e lembrar que Rodrigo Moisés colocou Austin Ekeler, foi o primeiro a colocar no top 5 dele de running backs, há uns 4 anos atrás, ele foi um verdadeiro na época que o Austin Ekeler não devia nem ser o running back 1 do Chargers. Época de Melvin Gordon. Época do Melvin Gordon ainda. Mas o Austin Ekeler é um grande jogador mesmo. E ele quebra o molde, né, do running back tradicional. Né? Ele é um cara que, se você for olhar por jardas, muita gente fala, ele não passou de 1.000 jardas, né? Mas ele tem 950 jardas terrestres. E eu tinha aqui deles recebendo. Cadê? Austin Ekeler. 717 recebendo, né? Então 1.600 jardas totais, né? Tem um número de touchdowns muito alto também, é um cara que foi muito usado pelos Chargers na red zone até como corredor também, tanto que ele terminou com 15 touchdowns, né? E um ótimo jogador, excelente jogador, e acho que é um dos running backs que mais importam, João, por quanto ele está envolvido nesse ataque aéreo do Los Angeles Chargers. Ele, sem dúvida, em termos de valor, pelo menos na minha lista, eu acho que ele talvez o segundo mais valioso da minha lista, o que ele representa para o ataque dos Chargers. Tudo bem que os Chargers draftaram até um outro wide receiver agora, com um pouquinho mais de velocidade, mas ele era a única opção dos Chargers de velocidade. Por isso até que ele falou assim, eu quero ser trocado. E os Chargers falaram, não. Sim, seja correndo, seja recebendo a bola. Ele era um dos go-tos do Justin Herbert. Então acho que em termos de valores, ele é até um pouco não apreciado na NFL. Ele tem 28 anos, né? Tá entrando no último ano de contrato dele, um contrato muito bom, inclusive, sim, em termos de renovação de running backs, né, que normalmente todos são ruins. O Austin Ekeler, ele tá no último ano de um contrato de $6 milhões por temporada, né, que o que ele faz eu acho que é um excelente valor que os Chargers conseguiram, e até parte da insatisfação dele, né, ele quer um novo contrato logo. O meu quarto colocado, Derrick Henry, running back do Tennessee Titans. Tá na sua lista? Está. Qual colocação para eu já colocar aqui na... Segunda posição na minha lista. Segunda posição na lista do João.
Conversei com algumas pessoas. Eu gosto de pedir opinião, né, de várias pessoas que não vão participar do podcast no episódio específico, né? E algumas pessoas falaram que o Derrick Henry não deveria entrar. Eu não sei se é um pouco respeito aqui respeito ao Derrick Henry por tudo que ele já fez na carreira dele, mas não é a melhor versão do Derrick Henry. E eu acho que é um ponto muito importante que a gente tem que discutir, que você não pode confundir talento com volume. Porque você pega os números totais do Derrick Henry, ainda são muito imponentes. Ele teve 1.534 jardas e 13 touchdowns. Liderou a NFL em fumbles também, 6 fumbles. Mas ele tem uma carga de trabalho muito grande. Ele tem muitas oportunidades. Foram 349 carregadas, né? Ele liderou a NFL em carregadas e é por isso que ele teve temporada de 2.000 jardas. Mas quando você pega o termo em números de eficiência, a eficiência dele ainda é muito boa. E eu acredito que você conseguir manter uma eficiência tendo uma carga de trabalho tão grande quando ele vem tendo nesses últimos anos é uma habilidade. Mas pegar esses números crus e dizer, não, ele é o melhor running back da NFL porque ele teve uma temporada de 2.000 jardas, eu acho que não condiz. Ele é muito talentoso, tanto que tá na minha quarta colocação, na segunda do seu, mas ele é mais usado. De repente, se você bota outros running backs com uma carga de trabalho nesse nível, eles teriam números similares, pelo menos, né? Mas um ano que 2021 ele se machucou, 2022 ele voltou bem, não 100%, mas acho que 95% do Derrick Henry pré-lesão. E pra mim é respeito eu colocar ele aqui na lista, porque é um cara que, tudo bem, eu falei isso na última off-season, ele teve uma boa temporada, mas não é um cara que eu apostaria. Por exemplo, tem muitos running backs que tem aquela segunda vida, né, que tem aqueles anos ali de o cara e depois divide ali um backfield, de repente se torna um running back de terceira descida e tal. O Derrick Henry eu não vejo, porque eu acho que quando a velocidade dele sair, vai toda. E os números de eficiência dele caíram, então por isso que eu coloco ele na quarta colocação. Como você falou, respeito. Botei ele na segunda colocação por respeito e até pelo que ele vem fazendo. Você falou que ele é um cara muito usado, eu acho que isso até parte de impressões sobre o que ele é. Ele é um running back muito grande. Então, até subconscientemente, eu me sinto melhor com ele correndo 350 vezes com a bola do que o Austin Ekeler, que é muito menor que ele. Até pode não ter nenhuma razão por trás a não ser o tamanho dele. Mas ele é um cara que, como você falou, ele corre muitas vezes com a bola e até agora ele não deu motivos para não ser esse cara no ataque do Tennessee Titans. Então, no ano que o Tennessee Titans não se sabe quem vai ser o quarterback, provavelmente o Ryan Tannehill, mas com aquela... Não acho que vai demorar muito pro Mike Vrabel falar, não, vamos testar o Will Levis. Aliás, eu já cantei essa bola no Twitter. Semana 7, Tennessee Titans enfrenta o Baltimore Ravens no estádio do Gigante. Gigante! Pra quem tá no YouTube, tá vendo que eu tô com a camisa do Tottenham. Semana 8, bye week. Semana 9, jogo contra o Atlanta Falcons em Nashville, casa dos Titans. Vai ser o primeiro jogo do Will Levis como titular do Tennessee Titans. E quarterback calouro, de segunda rodada ainda por cima, pede mais jogo terrestre. Os Titans draftaram o Peter Skoronski na primeira rodada, então eu acredito que a linha ofensiva vai ser melhor. Então, até agora, vai ser o Derrick Henry. Todo mundo sabe que uma hora vai acabar. Como você falou, ele não é um cara que parece que vai envelhecer graciosamente. E a gente fala isso, eu acho que ele já tem 28 anos, se eu não me engano. Deixa eu ver a idade dele aqui. Ele também é um cara que ele se tornou titular, tem 29, acabou de completar. Ele se tornou titular um pouco mais velho, né, porque teve aqueles primeiros anos dele ali como reserva nos Titans, né, antes dele... Então, assim... Um ano de reserva, né, DeMarco Murray. DeMarco Murray, depois ele dividiu com o John Lewis ali o backfield. Ele virou esse cara aí de 300 carregadas um pouco mais tarde, né, porque
Assim, ele é um pouco mais velho, só que ele não tem uns anos no começo da carreira dele, né? Seu terceiro colocado, João. Meu terceiro colocado, deixa eu conferir na lista se tá certinho. Meu terceiro colocado é o Saquon Barkley, running back do New York Giants. Gigante. O gigante? Eu escrevi gigante aqui, falei. Não tá na minha lista. Não tá na sua lista? Não está na minha lista. Carregou o ataque dos Giants ano passado. Ele ficou 2 meses sem ter um jogo de mais 100 jardas. Carregou o ataque dos Giants ano passado. Quem foi o melhor jogador do ataque dos Giants ano passado? Andrew Thomas. Vai discutir? Essa é a resposta mais chata que tem. Você pegou a resposta mais chata que tem. Então, eu sinto que, assim, é a sua escolha, mas eu sinto que eu tenho que, como eu falei que ele não tá na minha lista, eu tenho que me justificar. Vamos de contrato, hein? Saquon Barkley é o meu 6º colocado. Ele chama muito atenção. Ele chamou muita atenção porque os Giants tiveram um desempenho muito acima do esperado. Mas eu acho que o ano dele foi superestimado. Como eu falei, ele ficou basicamente 2 meses sem passar de 100 jardas terrestres. E ele é um cara que depende muito, 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 muito das corridas longas. Ele não é um cara que consistentemente pega ali 5, 6, 7 jardas. O jogo dele é uma corrida para 1, uma para 2, uma para -1, uma para 3. E é uma corrida de 30 jardas. É o jogo do Saquon Barkley. Esse tipo de jogo não envelhece bem. Eu entendo a importância dele. E assim, como eu falei... Bom recebendo passes. Bom recebendo passes. É o meu 6º colocado. Mas eu sinto que ele não é o mesmo running back quando ele era calouro. Acho que a melhor temporada dele foi quando ele era calouro. Depois das lesões, né? Acho que a tendência... Eu não vejo a seta do gráfico dele apontando pra cima. Eu acho que já tá começando a apontar pra baixo, mesmo vindo de um ano muito bom. Por isso que eu não renovaria com ele. Ele tá com a franchise tag agora, né? Mas por isso a minha desconfiança quanto ao Saquon Barkley. Cospe no prato. Eu acredito no Saquon. Eu sou realista quanto... Assim, acho que não precisam nunca mais me chamar. Tô isento de ser chamado de clubista agora? Não tá, porque você tem o seu clube preferido. O meu time... de running backs FC. Meu time na NFL. Pô, é odiar running backs. Mas por que o Saquon Barkley é o terceiro melhor running back da NFL? Eu acho que quando eu fui fazer a lista, eu pensei assim, quem é o mais completo? E aí eu botei o Derrick Henry em segundo, que não é completo. Mas enfim. Mas entre os mais completos, quem é o mais diferente? O Saquon Barkley, pra mim, ele é mais diferente que o Austin Ekeler, por exemplo. Ele é mais diferente que o Aaron Jones. Então, eu acho que todos esses nomes são muito bons. Mas eu acho que o Saquon Barkley tem o it. Como você falou, são as corridas longas. A carreira dele é feita nesse sentido. Eu tava até procurando aqui um detalhe interessante. Ele, no último ano dele em Penn State, teve... Muito tempo atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos dos 11 da última temporada dele, ele não passou das 100 jardas. Então, ele nunca foi esse cara, o workhorse. Mas eu acho que ele é muito explosivo. Tudo bem, não tem a explosão que ele tinha antes da lesão. Mas, como eu já disse, é muito bom recebendo passes. Eu acho que esse franchise tag é o key do running back para ele gastar a última gasolina que ele tem no tanque. Então eu acho que o Saquon Barkley vem para um grande ano. Justo. Os números de eficiência dele não são bons. Sim, são ok. Ele é 22º em jardas terrestres acima da expectativa. A média dele de jardas após o contato é 13ª. Não, isso é jardas totais, né? Jardas depois do contato, a média dele 25ª.
os números... É um cara de volume, mas é um cara que a eficiência dele, corrida após corrida, não... eu acho que fica um pouco abaixo desses nomes que eu escolhi. O seu segundo colocado é o Derrick Henry, né? O meu segundo... Quem é o seu terceiro? Oi? Quem é o seu terceiro? Austin Eckler. Já falou. Austin Eckler, esqueci. O meu segundo colocado, e eu acho que vai ter uma polêmica, porque conversa... A gente não revela a lista um pro outro, né? Mas você me perguntou sobre esse nome. Meu segundo colocado é o Nick Chubb, do Cleveland Browns. Eu não sei se eu seria maluco de não botar ele na minha lista. E não entrou mesmo. Não entrou. Pra mim, o Nick Chubb, puramente como corredor, recebeu o handoff, recebeu o toss do quarterback, aquele tradicional, aquele de almanac, running back de almanac. O Nick Chubb é o melhor corredor da NFL. Ninguém corre com a bola melhor do que o Nick Chubb, e já há vários anos. O Nick Chubb já tem uns 4 anos nesse nível, e que para running back é muita coisa, né? Para running back, manter a eficiência por tanto tempo é muito raro. Nick Chubb, 4º em jardas terrestres acima da expectativa, um dos melhores ali em jardas por tentativa após o contato, jardas após a tentativa, uma das melhores notas no PFF correndo com a bola, 1.525 jardas, 12 touchdowns correndo com a bola. Eu sei que o pessoal fala muito do Kareem Hunt, mas é o Nick Chubb. O Nick Chubb é o running back 1, né? Não é uma divisão igualitária, nem perto disso. E pra mim, pura e simplesmente, o Nick Chubb correndo com a bola é o melhor que existe na NFL hoje. Eu sei que é questão de recebedor, mas eu acho que a questão de recebedor é muito mais dele não ser usado do que ele não ter a capacidade. Porque aí o Kareem Hunt, que é um excelente recebedor, ele entra mais na equação. Que eu acredito que vai ser o seu argumento contra o Nick Chubb. Apesar de você ter colocado o Jonathan Taylor na sua lista, né? Detalhe. Mas... Por favor. Desculpa, continuar. Não, por favor. Então, a minha argumentação pro Nick Chubb é justamente essa. Tinham 3 caras unidimensionais que eu pensei em botar na lista. Derrick Henry, Jonathan Taylor, Nick Chubb. O Nick Chubb, pelo fato do Kareem Hunt estar no time, não é nem questão, como você falou, dele ser bom ou ruim. Ele não vai ter a oportunidade de se provar como um cara. O Jonathan Taylor, ruim ou mal, ele é o cara do backfield dos Colts. Não tem o que os Colts fazer a não ser botar o Jonathan Taylor em campo. Derrick Henry é a mesma coisa. O Nick Chubb, mais um ano do Deshaun no ataque, mais um ano que eu acho que Cleveland vai querer expandir o seu jogo aéreo, eu acho que o Nick Chubb, por ele ser um corredor, por ele ser basicamente o corredor do time, e não ser o running back de terceira descida, como se fala, né? Eu acho que não é nem questão dele ser bom, ele não vai ter oportunidade. Eu acho que já está muito claro que esse é o papel dele. O papel dele vai ser correr com a bola, primeiro e segundo descida, e o Kareem Hunt vai ser o running back que vai entrar em situações que possam ocorrer passes. Eu acho que isso limita muito ele na minha visão. Esses outros 2 caras talvez sejam até menos habilidosos que ele, nesse sentido, mas eles não vão ter essa limitação. Eles podem acontecer. Então por isso que eu não botei o Nick Chubb na minha lista. Porque entre os unidimensionais, eu sinceramente eu acho que ele é o menos valioso. Discordo, obviamente, né? Tá na minha lista, não tá na sua. Mas, enfim, é um argumento justo. Antes de passar o número 1, lembrar o pessoal que o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes é o Bodog, dos principais sites de apostas esportivas do mundo. Crie sua conta utilizando meu link, me ajuda bastante. Tem bônus no primeiro depósito. De vez em quando eu lanço uns sorteios ali que eu deposito saldo na conta do pessoal que criou a conta com o meu link. Então não deixe de criar. Mais uma forma de você ajudar o podcast Cara dos Esportes. João, número 1.
Pra podcast, o que você fez agora tá ótimo, né? Pra quem, o pessoal que tá ouvindo, foi ótimo o símbolo com a Christian mão. McCaffrey. Número 1. É o meu número 1. Juntar útil ao agradável, né? Christian McCaffrey, talvez o running back mais completo da NFL, e pro ataque terrestre mais devastador da NFL no San Francisco 49ers. Ele é um cara que vai ser utilizado, que foi já utilizado de maneiras diferentes. Eu acho que o Christian McCaffrey é o running back mais talentoso da NFL, e ele tá no ataque que não tem restrição nenhuma para usar o talento dele. Não é como se ele estivesse no ataque, a gente vai usar aqui a information, você vai correr entre os tempos. Não, o San Francisco 49ers vai usar e abusar do talento do Christian McCaffrey. E ele já tá num estágio, ele tá num time que ele não vai ser exigido como ele foi nos Panthers, né? Que a gente viu que a vida útil dele naquele estilo era muito pequena. Ele nos 49ers, que ele literalmente tem snaps que o wide receiver corre com a bola e tem snaps que o Christian McCaffrey corre rotas, ele não vai ser usado dessa forma. Ele vai ter um número de carregadas menor e vai fazer o que ele é mais valioso, que é receber passes. Ele é o melhor running back recebendo passes na NFL. E eu lembro que na época do draft dele, a minha definição era: ele pode ser um running back de 3 descidas, mas o piso dele é ser o melhor running back recebendo passes da NFL. E ainda existe esse piso, e ele ainda pode fazer mais do que isso. Um excelente corredor. Eu acho que o 49ers pagou muito caro nele, tenho que falar. Não acho que é uma troca que valeu a pena para a equipe, mas ele é um cara muito dinâmico e é o running back mais talentoso. É o running back que eu confiaria nessa lista aqui, que vai ficar 17 jogos saudável? Não. Mas desses aqui... Mas se eu tivesse que apostar um running back pra te dar 10 joguinhos, show de bola no ano. Exatamente. É o que, por jogo, é o que pode ter o maior impacto. O que ele faz como recebedor é especial e é o tipo de habilidade de um running back que estende a carreira dele, né? Porque a tendência é o número de carregadas dele cair conforme os anos foram passando, mas ele vai continuar sendo um excelente recebedor. A gente vê, por exemplo, Darren Sproles, né? Jogou até 35 anos, 36, sei lá, porque ele era um excelente recebedor, né? Então isso garante também um piso pro McCaffrey, e tá com a melhor mente ofensiva da NFL, né? Que vai colocar ele em boas situações. Concordo. Está na minha primeira posição justamente por causa disso. E essa lista também serve pra Fantasy, né? Se quiser draftar no Fantasy, acredito que a minha lista estaria na ordem. Eu não sei se o Nick Chubb, por ser uma aposta melhor pra ficar saudável, seria melhor do que o Christian McCaffrey, né? Mas O Nick Chubb faz pouco ponto de PPR também. Tem essa questão também. O PPR agora... Eu, sinceramente, também jogo de Fantasy. Acho que o espaço que era ocupado na minha mente por Fantasy Football foi ocupado por apostas. Eu tenho uma liga que eu jogo há muito tempo, uns 13 anos, eu acho, que eu vou jogar sempre, mas jogo com os apoiadores também. Mas mais do que isso, não, vou ser bem sincero, não me interessa muito. Siga o BRF Football no Twitter, Brasil Fantasy Football. O pessoal entende muito lá. Menções honrosas, João. Você me conhece. Você sabe que eu pensei muito em colocar Bijan Robinson na lista, né? Posso falar, fazer uma confissão? A gente tá aqui entre amigos só. Entre amigos. Vamos ver se vai dar pra ver a lista. A minha lista escrita? De novo, pra podcast não é muito boa. Só tá no YouTube, eu vou falar. Bijan Robinson era o quinto colocado antes do Jonathan Taylor. Antes de eu lembrar do Jonathan Taylor. O Bijan Robinson tava na minha lista. E ele pra mim sem análise, sem nada, é só aquela pergunta fria. O Bijan Robinson é um dos 5 running backs mais talentosos da NFL hoje? Sim. Então e assim, ele acaba caindo no conceito porque ele tem um total de 0 jogos na NFL? Sim. Mas eu acredito que nenhum nome na lista eu trocaria
pelo Bijan Robinson. Ao contrário, não trocaria o Bijan Robinson por nenhum nome na lista. Agora, enquanto a gente tá falando aqui, eu fiquei arrependido de não ter colocado, porque running back é uma posição que tem a menor curva de aprendizado do college pra NFL, né? E pernas frescas é muito importante, né? Um cara descansado, né? E o Bijan Robinson é um cara completo. Eu não sei se você já fazia parte do FA hoje, né? No draft do Saquon Barkley, né? O Saquon Barkley entrou na... Não. 2018 você não fazia parte do FA hoje? Eu entrei em 2018, depois do draft. Enfim, o Saquon Barkley entrou no meu top 5 naquele ano, porque running back é a que você consegue ter um impacto mais imediato. Então, pensei muito em colocar... o melhor running back desde o Adrian Peterson. Sempre aquela história. Outras menções honrosas aqui, gostaria de ter colocado o Tony Pollard, mas com a perna quebrada é complicado, né? Acho um excelente running back. Nick Chubb na lista, né? Só pra deixar claro, Nick Chubb. Exatamente. Que não sei se muita gente pensaria nele é o Travis Etienne. Travis Etienne, extremamente explosivo, muito bom recebendo passes. Não ficaria nada surpreso se ele tivesse nessa lista no ano que vem. Acho que o nome que o pessoal vai cobrar muito a gente, João, é o Josh Jacobs. Estava na minha lista de menções honrosas. Jogou muito bem ano passado, mas talvez esteja tendo algum tipo de predisposição a não gostar de Josh Jacobs, mas Josh Jacobs é meu running back. Ele é. Desde a época do draft, ele nunca foi titular em Alabama, eu sempre tive um problema com isso. E então falar, mas ele é muito talentoso. E de fato, ele é muito talentoso, mas. Pra mim, assim, se o Nick Chubb é Coca-Cola, Josh Jacobs é um outro refrigerante de cola, tipo. Acho que nem chega, não sei se chega a ser Pepsi. Acho que não chega a ser Pepsi, menos do que. Eu gosto muito de Pepsi também, mas. Não vou falar o que eu acho de refrigerante, porque o pessoal já não gosta das minhas opiniões alimentícias. O João não bebe refrigerante, né? Não gosta, né? Segundo ele. Né? Eu botei. Só pra tirar esse negócio que se falou que não gosta de refrigerante. Porque a gente começa a puxar esse fio, a gente descobre outras coisas sobre o João que pode pesar contra ele. Eu pensei em botar o Dalvin Cook nas menções honrosas, mas tá muito estranha a situação no Minnesota. Dalvin Cook, grande running back, não tá... Ele é um que a seta tá apontando pra baixo, né? E eu botei os dois segundanistas. Eu pensei que você ia citar o Bruce Hall, né? Botei na mesa. Bruce Hall eu botaria, mas rompeu o ligamento do joelho, né? Então... E o Kenneth Walker? Porque o outro primeiro-anista poderia ser o Damian Pierce, talvez, né? Ou o Tyler Algier, terminou muito bem a temporada com a Atlanta Falcons. Não pode ser o Tyler Algier. Mas Tyler Algier vai ter 5 carregadas nesse ano. Que tornou ainda mais idiota a escolha do Bijan Robinson pelo Atlanta Falcons. Mas é isso, João. Top 5 running backs. Não defini ainda a próxima posição. Normalmente a gente alterna ataque e defesa. Então se você quiser escutar todos os episódios, vai ter alguns nos podcasts exclusivos para apoiadores. Não deixe de escutar. João, muito obrigado pela sua participação. Siga ele lá no @duca_JE. Quer deixar alguma take quente sobre comida antes da gente fechar o podcast? Ou você tem medo? Eu não. Eu sempre estou certo, mas não vou esfregar minha certidão na cara das pessoas. Então é isso, pessoal. Escute a parte 2 agora sobre o playoffs da NBA. Vai estar aqui no feed. Siga, deixa 5 estrelas lá no Spotify, no Apple Podcast. Se inscreve no YouTube se você estiver assistindo no YouTube. Até a próxima. Tchau!